Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa semana, bom mês e bom ano. Estamos no Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, GESIEL, fundado em 1968 por nós, Marcelo Paes Barreto, defensor público de carreira, 40 anos como defensor público estadual, professor universitário de três universidades, professor de introdução ao estudo do direito constitucional, inclusive nas constituições antes de 1988, participei também da confecção da Constituição de 1988, com debates na Rádio Espírito Santo, TV Vitória, junto com vários professores, dentre eles João Batista Erquenhoff. E já dava aula de direito, já era apaixonado pela ciência do direito. O direito é uma das mãos de Deus na sociedade humana. Ele incentiva a nós criarmos a democracia e, junto com a democracia, o Estado democrático de direito. Ou seja, a democracia é uma forma de viver administrando as coisas públicas e os seres humanos de acordo com as leis feitas pelo Poder Legislativo, que é um poder que deveria ser muito responsável, responsável, para só fazer as leis corretas. E aí toda a sociedade vai ser ordeira, vai ser respeitadora de todas as leis e tratar a todos como irmãos que somos. E o direito divino. Então, aqui, como sempre, no Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, o nosso currículo da Escola do Evangelho. Temos que estudar como alunos. Nós somos filhos de Deus e criados para estudar, para desenvolvermos a inteligência, o raciocínio, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ou seja, só saber escolher as coisas do bem, mas do bem que atinge a todos. Isso é que é viver no Estado democrático de direito. É isso que as instituições deveriam estudar. Todas elas. Hoje nós vamos pegar mais uma lição do nosso mestre, do nosso benfeitor, Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. Endireitai os caminhos. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, João Batista. A exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo,
clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Você, para ser um estudante, você tem que ter força de vontade, disciplina, coragem. Não pode faltar aulas e cada vez tem que estudar mais para se inteirar dos ensinos do seu mestre, do seu professor, do seu orientador, isso tudo vai ajudar a você a ser uma criatura do bem, um profissional, um homem de família, um homem de sociedade, honesto, direito, educado, sempre sereno, sempre respeitador de todos os direitos fundamentais da pessoa humana. Por que que hoje não se respeita nada? Porque as pessoas não estudam e não se tornam boas. Se tornam oportunistas, se tornam cultivadoras da ignorância, do orgulho, da vaidade, do ciúme, da inveja, da violência, da agressão, da intolerância, do emburramento, das brigas terríveis que estão espalhadas entre nós. Onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Onde está Jesus? Onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor distantes de suas amarguras? Não compreendem que, através de mensagens generosas do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. A maioria de nós colocou Jesus nos fundos das gavetas cheias de teias de aranha guardadas. A maioria de nós quer bebida nas festas, alcoólicas, drogas, sexo desorganizado, corrupção. A maioria de nós quer corrupção. Tem várias formas de corrupção, de crimes terríveis cometidos em vários setores da sociedade, até na justiça, até pelos advogados, pelos operadores do direito, porque não estudaram e não se tornaram criaturas do bem, do respeito ao próximo, às leis fundamentais. Então, Jesus está longe. Nós preferimos muito mais irmos às praias, aos carnavais, às festas inúteis e fúteis. Nós preferimos os bate-papos que não têm valor nenhum. Preferimos o grupo da direita, outros da esquerda. Nunca estudaram, nem sabem o que é isso. Transformaram a política, que é a arte de só fazer o bem, transformaram a política num conjunto de porcarias terríveis, de roubaleiras.
E a sociedade parece que aceita tudo, gosta de tudo. Então, nós precisamos pensar. O objetivo do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos e Espíritas Gesiel, fundado em 1968 por nós, o objetivo é fomentar o estudo e a reforma íntima. É fomentar o estudo para termos bons médicos, bons engenheiros, advogados honestos, juízes honestos, comportados, que não querem ganhar além do que merecem, que não querem penduricários, militares que sejam honestos, que sejam aonde estiverem, sejam honestos. Mas nós não estamos ligando para isso. Uma vez por semana a gente vai lá na igreja, fica 1 hora, faz um sinal lá, toma um copo de água e acha que está tudo resolvido. Não está, não. Graças a Deus que existe a lei da reencarnação. Muitos vão ter que reencarnar de novo em colégios mais duros, em situações mais duras, sob o ponto de vista da dor, para que aprendam a estudar, para que se corrijam e adentrem ou se enquadrem nas leis para serem bons alunos. Para serem bons alunos. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmo. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Nós precisamos orar todo dia, o orai e o vigiai. Nós precisamos estudar todo dia. Nós precisamos todo dia ao anoitecer ou ao amanhecer, fazer uma meia hora de meditação, de reflexão sobre o joio e o trigo que estão misturados dentro de nós, para começarmos a separar. Quem separa somos nós. Separar o joio do trigo, separar o que é ruim do que é bom, e ter a consciência responsável de saber seguir e optar pelo bem, aonde estivermos. Aonde estivermos. Nós precisamos começar a pensar por que estamos aqui nessa encarnação. Uma encarnação num planeta de provas e expiações, ou seja, de muita violência, de muita corrupção, de muita coisa errada, de religiões que estão enganando a tudo e a todos. Por que nós não queremos seguir o orientador que Deus nos enviou há 2000 anos atrás? Por quê? Por que nós insistimos em não conhecer o professor divino, o orientador, o nosso irmão, que teve a coragem de vir reencarnar e deixar para nós as bases da boa criatura, da criatura bondosa, honesta, direita, caridosa? Por que nós não queremos? Por que fazemos opção para sermos violentos, para sermos da bebida alcoólica, das drogas, do sexo desorganizado, das separações, da intolerância?
Por que que nós estamos cada vez tomando mais remédios para as doenças mentais que advêm da ignorância e da falta de reforma íntima, da falta da reforma moral, da falta de conhecer o verdadeiro professor e segui-lo? Correm essas pessoas que estão assim, correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João: endireitai os seus caminhos. Endireitai os seus caminhos. Está tudo aqui à disposição. Mas nós preferimos a cerveja, a bebida, as festas fúteis. Preferimos enganar os outros. Preferimos assumirmos cargos nas federativas, nas religiões, para dizermos que somos os sabichões, que já somos perfeitos. Tem muita gente que faz palestra querendo se aparecer como um santo. E o pior é que não estuda nada, está contando mentiras, está orientando mal as pessoas. Por que que nós não queremos ser bons? Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. É preciso retificar a estrada em que temos vivido. É preciso corrigir os nossos gostos. É preciso tirar de dentro de nós a ignorância e colocar o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade iluminará os nossos caminhos, os nossos passos para o bem, de acordo com o bem estabelecido e criado por Deus para todos os seus filhos. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Eu vou ler de novo, é importante, olha o que estamos fazendo. Muitos, a maioria esmagadora de nós, choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Uma vez por semana nós esquecemos que somos alcoólatras, que quem toma uma taça por dia é alcoólatra, e vamos correndo aí, lá na igreja. Ficamos 1 hora. Uma vez por semana. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus, olha, meus irmãos e minhas irmãs, meus senhores e minhas senhoras,
É para isso que serve um núcleo de estudos espíritas e jurídicos. É para isso, é para estudar, não é para fazer palestra, nem congresso, nem nada. Não é para escrever livro. Já temos os livros seguros a serem estudados. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Que lição maravilhosa, que lição para reflexão profunda. Vamos espalhar esse vídeo, que não é palestra, é um estudo profundo em livro seguro, para todos os cidadãos do mundo, independente de religião, de profissão. Vamos mostrar que os caminhos estão errados e nós estamos nos afundando cada vez mais nesses abismos. E nós vamos ter que responder à justiça divina, porque quando passarmos pelo fenômeno da morte, todos passaremos. O espírito segue como ele é, com todas as suas obras boas e ruins, e ele vai ter que responder por isso. Ele vai ter que repetir os anos de ter ficado reprovado, para aprender novamente, corrigir tudo e começar a se endireitar, se enquadrar nas leis divinas, porque ele é filho de Deus. Cada um de nós carrega a centelha divina. Cada um de nós pode praticar o estudo seguro para subir os degraus da perfeição, sempre com segurança jurídico-divina, jurídico-pedagógica divina. Vamos nos educar, meus amigos, minhas amigas, meus jovens, educar em todos os sentidos da educação, em todos. Esse é o papel do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, Gesiel, em mais uma reflexão profunda, pedagógica, feita no Colégio de Deus, feita sobre a orientação do nosso reitor, Jesus Cristo, e tendo como base todos os livros, todos os ensinos seguros, para nos tornarmos, pelos nossos esforços, uma criatura de luz, de paz e de harmonia, que passa a amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a Ele mesmo, que só faz com o próximo o que gostaria que fosse feito com ele, porque somos todos irmãos e devemos construir uma sociedade de paz, de progresso, de respeito, de harmonia, para que todos possam viver e progredir na direção de Deus, o nosso Criador. Muito obrigado pela atenção ao Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, Gesiel.
Marcelo Paes Barreto, do Espírito Santo, de Guarapari, Espírito Santo, Brasil. Todos os nossos trabalhos no YouTube, no Instagram e no Facebook. Muito obrigado pela atenção.